O dividendo é o oxigênio da carteira do investidor de longo prazo. E sabendo disso, eu selecionei três empresas que estão descontadas em função dos seus dividendos, três empresas que pagam excelentes dividendos. E não é à toa que as três empresas estão com yield acima de 10%. Já imaginou? Receber um yield acima de 10%, estamos falando de um valor acima da remuneração da renda fixa somente em rendimentos. E vamos iniciar por o melhor setor da Bolsa de Valores. Você sabe que setor é esse? O setor elétrico, setor que não pode faltar em uma carteira previdenciária. Se você é focado em dividendos e não tem setor elétrico, você precisa repensar esse portfólio, até porque o setor elétrico concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e não é à toa que esse setor é a base da nossa carteira aqui do canal. Abrindo a nossa micro-alocação, que é basicamente a diversificação setorial. Temos aqui como está o nosso portfólio no quesito diversificação entre setores. Está fundos imobiliários, vamos alterar para as ações para ter uma visão. Hoje, o setor elétrico corresponde a 48,7% da nossa carteira de ações. Agora vamos alterar para a carteira total. Carteira essa que irá somar o percentual que possuímos em fundos imobiliários 30,7% e também em renda fixa 4,7%. Aí o setor elétrico ficará com um percentual total da nossa carteira de 31,5%. E a primeira empresa que eu selecionei é uma empresa que não é tão badalada assim. Uma elétrica que vem apresentando resultados sólidos, eficiente, rentável, crescendo receitas e lucro de forma consistente, um portfólio diversificado e de altíssima qualidade. A gente imagina setor elétrico, logo pensamos na geração, aquelas grandes hidrelétricas. Essa empresa é um pouco diferente, ela possui geração de energia no seu portfólio e além de gerar energia, ela transmite por meio das suas linhas de transmissão, leva energia até a cidade, rebaixa essa tensão e faz a distribuição, atuando desde a geração até a distribuição. Estamos falando da CPFL, que é destaque quando o assunto é dividendos, principalmente nos últimos 5 anos. Percebam que lá de 2020 até o momento atual, a empresa vem pagando yields acima de 10% ou até mesmo muito próximo de 2 dígitos. O yield atual é de 15,79% e uma média de 6,18%. Percebam que ela passou por alguns momentos de investimentos onde a empresa pagou o dividendo mínimo, como foi ali de 2016 a 2019, e chegou um momento que a empresa diz que pode crescer e se tornar um importante player de dividendos no mercado. E passado alguns anos ela conseguiu. Está aqui, CPFL Energia pode crescer e também ser um importante player de dividendos no mercado. Isso aqui ela falou lá no passado, pagando o payout de 80% em 2019, 100% em 2020. No futuro ela pretende ficar entre 50% a 100% de payout, a depender da performance de crescimento e alavancagem. Olhando o que a empresa falou no passado e o seu histórico de dividend yield, percebemos que ela cumpriu. Ela sim se tornou um importante player de dividendos no mercado e a gente sempre busca boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Vamos analisar, é lógico, resultado, pois o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuído aos acionistas. Eu tenho certeza que você não quer receber R$1 de dividendo hoje, ou até quer, quem não quer, receber uma renda passiva. Só que você imaginou receber R$1 de dividendo hoje e daqui 10 anos estar recebendo os mesmos R$1? Com certeza seria um péssimo negócio, por isso buscamos empresas que consigam crescer os seus resultados ao longo do tempo. E a CPFL vem apresentando um resultado muito sólido. E não é à toa que, olhando o primeiro trimestre de 2024, a empresa cresceu o seu operacional, olhando o EBITDA, um crescimento muito sólido de 9,5%, mostrando que ela está muito saudável operacionalmente, e quando olhamos a última linha do seu resultado, lucro líquido, um crescimento de 6,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. E no primeiro trimestre a empresa alcançou um lucro de 1.755 milhões. Ela vem entregando bons resultados, não é de hoje. É uma empresa para sempre ter no radar. E agora vamos saber se ela está com um preço interessante, ou seja, se a empresa está abaixo do preço teto.
Vamos analisar a margem de segurança, que é a diferença entre o preço teto e a cotação de tela, a cotação que eu gravo esse vídeo. Como vamos utilizar o dividendo projetivo, a gente precisa de algumas informações. Primeiramente, o código do ativo e a cotação atual para termos de forma atualizada a nossa margem de segurança e o yield projetado na cotação atual. Essa planilha faz atualização de preço de forma automática e com isso você terá sempre o seu yield projetado e margem de segurança atualizados. Agora vamos lançar o lucro que a empresa obteve no exercício passado. Como estamos calculando o dividendo projetivo para 2024, vamos utilizar o lucro que a empresa obteve em 2023, 5,5 bilhões. E aqui temos algo muito pessoal. Pode ser que você estime um crescimento de 5, de 10, de 15, de 20%. Às vezes eu vou utilizar um crescimento muito conservador e você pense, bombeiro, eu acredito que a empresa irá crescer muito acima do quanto você estima. Então por isso eu disse. É sempre importante calcular o preço teto de acordo com as suas premissas. Aqui eu vou utilizar o crescimento estimado de 6,84%, um crescimento muito conservador para termos os pés no chão. Sim, é possível ser conservador na renda variável. Aqui vamos utilizar um crescimento de 2% acima da inflação acumulada de 2023. E com isso chegaremos ao lucro projetivo para 2024, 5,9 bilhões. Precisamos lançar a quantidade de ações em circulação, atualmente 1.152 milhões, e o payout estimado. Aqui vamos utilizar 50%, pois como eu mostrei, a empresa pretende ficar aí entre 50% a 100%. Vamos utilizar 50% de payout, chegaremos ao dividendo projetivo nesse cenário conservador de 2,57 e o de 7,36%. Só para você ter uma noção, se a gente utilizar o payout de 100%, você irá perceber a mudança. Temos assim um dividendo projetivo de 5,13 e o de projetado de 14,72%. Porém, vamos voltar para os 50% e continuar com esse dividendo projetivo de 2,57 e yield de 7,3%. Agora vamos lançar o yield estimado. Vamos chegar ao preço teto, ou seja, o preço limite, para alcançar no mínimo 6% de acordo com esse dividendo projetivo. Percebam que aqui não estamos precificando o ativo, e sim chegando a um preço máximo, preço limite, que a gente irá pagar para alcançar uma remuneração mínima, que nesse caso estamos utilizando 6%. Possuímos uma belíssima margem de segurança de 28,6%. Eu gostaria de continuar falando de elétricas, e isso seria possível, até porque possuímos várias elétricas que estão descontadas, só que eu vou te trazer agora uma empresa do setor financeiro. Comparado aos grandes bancos, podemos considerar um banquinho, só que é um banquinho que vem pagando dividendos de forma muito consistente ao longo do tempo. 2019 o banco pagou 25 centavos, tivemos uma queda muito expressiva em 2020 para 17 centavos e isso é totalmente compreensível, até porque os bancos foram obrigados a pagar o dividendo mínimo do estatuto, só que percebam a evolução desses rendimentos chegando a 37 centavos em 2023, 2024 ele já pagou 8 centavos. Estamos falando do banco BMG. Comparado aos grandes bancos, podemos considerá-lo um banquinho. Só que no quesito pagamento de dividendos, ele é um gigante. Dividendos crescentes e também com um belíssimo dividend yield atual de 13,3% e uma belíssima média de 7,78%. E podemos considerá-lo um banco varejo raiz. E sendo um banco varejo, ele acabou sofrendo muito, assim como outros grandes bancos, como Banco Santander e também Banco Bradesco, que são bancos focados aí no varejo. Tivemos aumento da inadimplência, que foi o calcanhar de Aquiles do Banco Bradesco, podemos considerar aqui também do Banco BMG. Só de analisar a sua carteira de crédito percebemos isso. Uma carteira que majoritariamente é formada por consignados. 62% temos varejo, pessoa física, atacado, outras carteiras e como o próprio banco diz, tivemos aí uma retomada na carteira de crédito que passou por uma grande reestruturação. O banco vinha crescendo, só que o Banco Bradesco nos mostrou isso, não adianta crescer se não tiver qualidade. E isso acabou afetando os resultados do Bradesco, Santander
e também o Banco BMG. A empresa fez uma grande reestruturação, está crescendo com uma maior qualidade e não é à toa que os resultados estão aparecendo. A margem financeira apresentou uma boa melhora em comparação com o primeiro trimestre de 2023 e o seu lucro deu um grande salto de 312%, saindo de 23 milhões para 94 milhões no primeiro trimestre de 2024. Não é um Banco Itaú, um banco do Brasil que vem crescendo de forma consistente, assim como o Bradesco e também Santander. O Banco BMG vem passando por altos e baixos e buscando melhorar as margens, e ele vem conseguindo entregar resultados após essa reestruturação. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Por isso, consideramos o Banco BMG um ativo para ter no radar. Não é aquele ativo que você irá colocar 20, 30% da sua carteira, até porque é um ativo de maior risco. Com uma boa microalocação, que é o percentual que você irá definir nos ativos da sua carteira, sim, você consegue ter ativos de maior risco, assim como o Banco BMG. E agora vamos para o preço teto deste banco. Será que ele está caro ou barato em função dos seus dividendos? No Banco BMG, por se tratar de um ativo que está passando por diversos altos e baixos no seu resultado, vamos utilizar aqui o método Bazin atualizado para 2024. Esse método utiliza a média de dividendos dos últimos 5 anos, diferentemente do dividendo projetivo. Como eu sempre falo, o método Bazin é uma estratégia mais conservadora, ou seja, mais pé no chão, até porque temos um fato concreto, os dividendos que a empresa já pagou. Já no projetivo é projeção de dividendo. E lembre-se, dividendo projetivo não é garantia de dividendo futuro. Vamos lançar o código do ativo, a cotação também atualiza de forma automática, a média é de 29 centavos. O método Bazin prega 6%. Essa estratégia que eu estou te mostrando, atualizada para 2024, foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Uma estratégia utilizada por grandes investidores para chegar ao preço teto do ativo, da mesma forma, o preço limite para alcançar no mínimo 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos. Percebemos aqui que ela possui uma margem excelente de 47,2%. E agora vamos entrar no setor de saneamento básico, setor que eu considero previdenciário. Aqui temos uma empresa eficiente, uma empresa rentável, com crescimento de lucro na casa dos 2 dígitos. Já imaginou o que é isso? Crescendo seus lucros no longo prazo de forma consistente, geração de valor ao acionista, resultados sólidos e excelentes pagamentos de dividendos. E dividendos com previsibilidade. Estamos falando da Copasa, uma empresa que apresentou um primeiro trimestre muito sólido. Receitas crescendo de forma consistente e olhando o lucro líquido do primeiro trimestre de 2024, lucro alcançando 352 milhões, primeiro tri de 2023, lucro 338 e 2022, 168. E além desses bons resultados, inclusive vou te mostrar o gráfico de crescimento de lucro, que é muito interessante para você ter uma visão do que a Copasa vem entregando ao longo do tempo. O crescimento anual composto de 15,7%, lucro saindo de 319 milhões para 1.382 milhões em 2023 e utilizando os últimos 3 trimestres de 2023 e o primeiro de 2024, temos um lucro de 1.395 milhões. A Copasa se transformou em um refúgio para aqueles investidores que estão fugindo da política de dividendos da Sanepar. Ela possui uma política de remuneração aos acionistas muito interessante. Dividendos regulares, de 25% a 50% do lucro líquido. Pagamento de dividendos de forma trimestral e também temos a possibilidade de dividendos extraordinários, e esses extraordinários vêm ocorrendo com grande frequência. Inclusive, em 2024 tivemos novamente um dividendo extraordinário da Copasa. E nada melhor do que utilizar o dividendo projetivo em uma empresa que vem apresentando resultados crescentes e também possui uma política muito previsível, e você irá se surpreender com o que a Copasa tem a entregar. E aqui vamos utilizar 2 cenários, 25% e 50% de payout. Vamos lançar o lucro que a empresa obteve em 2023. Com a Copasa estou sendo um pouco mais otimista e utilizando um crescimento estimado de 8,62%. A empresa vem conseguindo entregar um crescimento ano após ano muito acima desse crescimento estimado. Vamos colocar a quantidade de ações em circulação.
payout de 50%, temos um dividendo projetivo de 1,97, um yield projetado de 9,64%. E aqui você percebe a capacidade que essa empresa tem de pagar bons dividendos caso ela pague 50% de payout. Utilizando o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 32,85, margem de segurança de 60,6%. Agora vamos para o segundo cenário, payout de 25%. No pior cenário, já imaginou ela pagando payout de 25%? Vamos lançar os mesmos dados. Cotação, lucro, crescimento estimado, a quantidade de ações, a única alteração que a gente irá fazer é lançar esses 25% de payout de acordo com o seu estatuto social e chegaremos a um dividendo projetivo no payout de 25% de 99 centavos por ação. Temos aqui um yield projetado de 4,82% e nesse caso não teríamos margem de segurança, pois o preço teto seria R$ 16,42 e a depender do cenário que você estima, pode ser que você tenha ou não margem de segurança. Eu acredito que ela continuará pagando esse payout de 50%. E se você também acredita nisso, o preço teto para alcançar no mínimo 6%, de acordo com o dividendo projetivo de 1,97 a 32,85, uma margem de segurança de 60,6%. Lembrando que o dividendo projetivo não é garantido de dividendo futuro. E você possui alguma dessas 3 empresas na sua carteira? 3 empresas que estão pagando bons dividendos e têm total capacidade de continuar pagando. 3 empresas que, em função dos dividendos, estão com uma excelente margem de segurança. E é isso que a gente busca. Boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Para você não custa nada, agora para mim fará total diferença. E caso você queira acompanhar a sua carteira, calcular o preço teto de todas as ações e fundos imobiliários do seu portfólio, essa planilha de preço teto está aqui na descrição. Um abraço a todos e bons investimentos!